Olá, sejam bem-vindos ao canal Leitura Compartilhada. Eu sou Juliana e hoje nós vamos continuar a leitura da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. No vídeo anterior, a gente leu até o título 3, que é dos direitos e vantagens. Hoje nós vamos começar a leitura a partir do título 4, que é do regime disciplinar. E vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo anterior, caso vocês queiram acompanhar a leitura. Então, vamos continuar a leitura de onde a gente parou no último vídeo. Lembrando que eu baixei esse arquivo no site do Planalto em 1º de agosto de 2023. Então, vamos lá. Título 4, do regime disciplinar, capítulo 1, dos deveres. Artigo 116. São deveres do servidor. 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 2. Ser leal às instituições a que servir. 3. Observar as normas legais e regulamentares. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestadamente ilegais. 5. Atender com presteza. A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. A expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. C. As requisições para a defesa da fazenda pública. 6. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 8. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. 11. Tratar com humanidade as pessoas. 12. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Capítulo 2. Das proibições. Artigo 117. Ao servidor é proibido: 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. 2. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Recusar fé a documentos públicos. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. 8. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 10. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada. Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau,
e de cônjuge ou companheiro. 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 15. Proceder de forma desidiosa. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com horário de trabalho. 19. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 10 do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos. 1. Participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direto ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. E 2. Gozo de licença para trato de interesses particulares, na forma do artigo 91 desta lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. Capítulo 3. Da acumulação. Artigo 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos territórios e dos municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que ilícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Parágrafo 3º. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Artigo 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto do parágrafo único do artigo 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detém a participação do capital social, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica. Artigo 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local, com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros,
Responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Artigo 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Artigo 124. A responsabilidade civil ou administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Artigo 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informações concernentes à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 127. São penalidades disciplinares. 1. Advertência. 2. Suspensão. 3. Demissão. 4. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 5. Destituição de cargo em comissão. 6. Destituição de função comissionada. Artigo 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 129. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante no artigo 117, incisos 1 a 8 e 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência de violação dos demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, neste período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. 4. Improbidade administrativa. 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. 6. Insubordinação grave em serviço. 7. Ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo legítima defesa própria ou de outrem. 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. 9.
revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 13. Transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Artigo 133. Detectada a qualquer tempo acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência, e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. 1. Instauração com a publicação do ato que constitui a comissão a ser composta por 2 servidores estáveis e, simultaneamente, indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. 2. Instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório. 3. Julgamento. Parágrafo 1º. A indicação da autoria de que trata o inciso 1 dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Parágrafo 2º. A comissão lavrará até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indicação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 5 dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos artigos 163 e 164. Parágrafo 3º. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Parágrafo 4º. No prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo 3º do artigo 167. Parágrafo 5º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Parágrafo 6º. Caracterizado a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Parágrafo 7º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, submetido ao rito sumário, não excederá 30 dias, contados da data de publicação do ato que constituía a comissão, admitida sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 8º. O procedimento sumário rege-se pela disposição deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos títulos 4 e 5 desta lei. Artigo 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com demissão. Artigo 135.
A destituição de cargo em comissão exercida por não ocupante de cargo efetivo será aplicado nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 35 será convertida em destituição de cargo em comissão. Artigo 136. A demissão ou destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4, 8, 10 e 11 do artigo 132, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento horário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do artigo 117, incisos 9 e 11, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132, incisos 1, 4, 8, 10 e 11. Artigo 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Artigo 140. Na apuração de abandono de cargo e inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere no artigo 133, observando-se especialmente que 1. A indicação da materialidade dar-se-á. A. Na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias. B. No caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. 2. Após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Artigo 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas: 1. Pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. 2. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. 3. Pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. 4. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Artigo 142. A ação disciplinar prescreverá: 1. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 2. Em 2 anos, quanto à suspensão. 3. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr na data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.
Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Título 5 do Processo Administrativo Disciplinar. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquela em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais, e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para julgamento que se seguir a apuração. Artigo 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Artigo 145. Da sindicância poderá resultar: 1. Arquivamento do processo. 2. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. 3. Instauração de processo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Artigo 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Capítulo 2 do Afastamento Preventivo. Artigo 147. Como medida cautelar a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Capítulo 3 do Processo Disciplinar. Artigo 148. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Artigo 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Parágrafo 1º. A comissão terá como secretário o servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Parágrafo 2º. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Artigo 150. A comissão exercerá suas atividades
com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Artigo 151. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 1. Instauração com a publicação do ato que constituir a comissão. 2. Inquérito administrativo que compreende instrução, defesa e relatório. 3. Julgamento. Artigo 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Seção 1. Do inquérito. Artigo 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, com peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 157. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexado aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição, onde serve, com indicação do dia e hora marcados para inquirição. Artigo 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acariação entre os depoentes. Artigo 159. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 157 e 158. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a cariação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, inquiri-las por intermédio do presidente da comissão.
Artigo 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal após a expedição do laudo pericial. Artigo 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação, com assinatura de 2 testemunhas. Artigo 162. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 163. Achando-se indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese desse artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 164. Considerar-se-á rével o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado rével, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Artigo 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. Seção 2 do julgamento. Artigo 167. No prazo de 20 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for a demissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso 1 do artigo 141. Parágrafo 4º. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor,
A autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. Artigo 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 169. Verificado a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará sua nulidade, total ou parcial, e ordenará no mesmo ato a constituição de outra comissão para instauração de novo processo. Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 142, parágrafo 2º, será responsabilizada na forma do capítulo 4 do título 4. Artigo 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 171. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. Artigo 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso 1, do artigo 34, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Artigo 173. Serão assegurados transportes diários. 1. Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. 2. Aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Seção 3. Da revisão do processo. Artigo 174. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 175. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 176. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. Artigo 177. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao ministro de Estado ou autoridade equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão na forma do artigo 149. Artigo 178. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 179. A comissão revisora terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 180. Aplicam-se aos trabalhos de comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar.
Artigo 181. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade nos termos do artigo 141. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 182. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Título 6. Da Seguridade Social do Servidor. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 183. A União manterá plano de seguridade social para o servidor e sua família. Parágrafo 1º. O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja simultaneamente ocupado de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos benefícios do plano de seguridade social, com exceção da assistência à saúde. Parágrafo 2º. O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do servidor público enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, nesse caso, os benefícios do mencionado regime de previdência. Parágrafo 3º. Será assegurado ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do servidor público mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se para este efeito, inclusive as vantagens pessoais. Parágrafo 4º. O recolhimento de que trata o parágrafo 3º deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais, quando não recolhidas na data do vencimento. Artigo 184. O Plano de Seguridade Social visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendem às seguintes finalidades. 1. Garantir meio de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente de serviço, inatividade, falecimento e reclusão. 2. Proteção à maternidade, adoção e à paternidade. 3. Assistência à saúde. Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta lei. Artigo 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem: 1. Quanto ao servidor: A. Aposentadoria. B. Auxílio natalidade. C. Salário família. D. Licença para tratamento de saúde. E. Licença gestante adotante, licença paternidade. F. Licença por acidente em serviço. G. Assistência à saúde. H. Garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias. 2. Quanto ao dependente: A. Pensão vitalícia temporária. B. Auxílio funeral. C. Auxílio reclusão. D. Assistência à saúde. Parágrafo 1º. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos artigos 189 e 224. Parágrafo 2º. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé implicará devolução maiorária do total oferido, sem prejuízo da ação penal cabível. Capítulo 2. Dos benefícios. Seção 1. Da aposentadoria. Artigo 186. O servidor será aposentado:
1. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. 2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 3. Voluntariamente. A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério de se professor e 25, se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a este tempo. D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis a que se refere o inciso 1 deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, osteíde deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada. Parágrafo 2º. Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como as hipóteses previstas no artigo 71, a aposentadoria de que trata o inciso 3, A e C, observará o disposto em lei específica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24. Artigo 187. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia imediato àquele que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Artigo 188. A aposentadoria voluntária por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Parágrafo 1º. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Parágrafo 2º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Parágrafo 3º. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. Parágrafo 5º. A critério da administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria. Artigo 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 41 e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriores concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu aposentadoria. Artigo 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no parágrafo 1º do artigo 186 desta lei,
e, por este motivo, for considerado inválido por junta médica oficial, passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Artigo 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração da atividade. Artigo 192, revogado. 193, revogado. Artigo 194. Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. Artigo 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida aposentadoria com provento integral aos 25 anos de serviço efetivo. Seção 2. Do auxílio natalidade. Artigo 196. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% por nascituro. Parágrafo 2º. O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público quando a parturiente não for servidora. Seção 3. Do salário-família. Artigo 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou inativo por dependente econômico. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família. 1. O cônjuge, o companheiro e os filhos, inclusive os enteados, até 21 anos de idade, ou se estudante até 24 anos, ou se inválido de qualquer idade. 2. O menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor ou do inativo. 3. A mãe e o pai sem economia própria. Artigo 198. Não se configura dependência econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 199. Quando pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-família será pago a um deles. Quando separado, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se padrasto e madrasta, e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 200. O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Artigo 201. O afastamento do cargo efetivo sem remuneração não acarreta a suspensão do pagamento do salário-família. Seção 4. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 212. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Artigo 203. A licença de que trata o artigo 202 desta lei será concedida com base em perícia oficial. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada à residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Parágrafo 2º. Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tem exercido em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito o atestado passado por médico particular. Parágrafo 3º.
No caso do parágrafo 2º deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. Parágrafo 4º. A licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses, a contar do primeiro dia de afastamento, será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Parágrafo 5º. A perícia oficial para a concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como dos demais casos de perícia oficial previstos nesta lei, será efetuada por cirurgiões dentistas, nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. Artigo 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias, dentro de 1 ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em regulamento. Artigo 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidentes em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 186, parágrafo 1º. Artigo 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Artigo 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos nos termos e condições definidos em regulamento. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão: 1. Prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade a qual se encontra vinculado o servidor. 2. Celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações. 3. Celebrar convênios com operadores de planos de assistência à saúde organizadas na modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, na forma do artigo 230. Ou 4. Prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei 8666, de 21 de junho de 1993 e demais normas pertinentes. Seção 5. Da licença gestante, adotante e da licença paternidade. Artigo 207. Será concedida a licença servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo de que trata esse artigo será de 30 dias. Seção 6. Da licença por acidente em serviço. Artigo 211. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Artigo 212. Configura acidente de serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione
imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano: 1. Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. 2. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Artigo 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Artigo 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7. Da pensão. Artigo 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso 11 do caput do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004. Artigo 216. Revogado. Artigo 217. São beneficiários das pensões: 1. O cônjuge, letras A, B, C, D e E, revogado. 2. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente. A, B, C e D, revogado. 3. O companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar. 4. O filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: A. Seja menor de 21 anos. B. Seja inválido. C. Vide Lei nº 3.135. D. Tenha deficiência intelectual ou mental. 5. A mãe e o pai que comprovem a independência econômica do servidor. E 6. O irmão de qualquer condição que comprove a independência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso 4. Parágrafo 1º. A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos 1 a 4 do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos 5 e 7. Parágrafo 2º. A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso 5 do caput exclui o beneficiário referido no inciso 6. Parágrafo 3º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada a dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 4º, vetado. Artigo 218. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Parágrafos 1 a 3, revogado. Artigo 219. A pensão por morte será devida ao cônjuge dos dependentes do assegurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: 1. Do óbito, quando requerido em 180 dias após o óbito, para filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. 2. Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 1 do caput deste artigo, ou 3. Da decisão judicial, na hipótese de morte presumida. Parágrafo 1º. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado. Parágrafo 2º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória,
ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 3º. Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 4º. Julgado improcedente a ação prevista no parágrafo 2º ou parágrafo 3º desse artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, fica assegurado ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Artigo 220. Perde o direito à pensão por morte. 1. Após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. 2. O cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. Artigo 221. Será concedida a pensão provisória por morte presumida do servidor nos seguintes casos. 1. Declaração de ausência pela autoridade judiciária competente. 2. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. 3. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou emissão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta a perda da qualidade de beneficiário. 1. O seu falecimento. 2. A anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. 3. A cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas A e B do inciso 7 do caput desse artigo. 4. Implemento da idade de 21 anos pelo filho ou irmão. 5. Acumulação de pensão na forma do artigo 225. 6. A renúncia expressa e 7. Em relação aos beneficiários de que tratam os incisos 1 a 3 do caput do artigo 217. A. O decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do servidor. B. O decurso dos seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 1. 3 anos com menos de 21 anos de idade. 2. 6 anos entre 21 e 26 anos de idade. 3. 10 anos entre 27 e 29 anos de idade. 4. 15 anos entre 30 e 40 anos de idade. 5. 20 anos entre 41 e 43 anos de idade. 6. Vitalícia com 44 ou mais anos de idade.
Parágrafo 1º. A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. Parágrafo 2º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 3 ou os prazos previstos na linha B do inciso 7, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 3º. Após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que neste período se verifique um incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixados, em números inteiros, novas idades para os fins previstos da linha B do inciso 7 do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Parágrafo 4º. O tempo de contribuição a regime próprio de previdência social, RPPS, ou ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais referidas nas alíneas A e B do inciso 7 do caput. Parágrafo 5º. Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Parágrafo 6º. O beneficiário que não atender à convocação de que trata o parágrafo 1º deste artigo terá o benefício suspenso, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 95 da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Parágrafo 7º. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Parágrafo 8º. No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os cobeneficiários. 1 e 2, revogado. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. Artigo 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheira e de mais de 2 pensões. Seção 8. Do auxílio funeral. Artigo 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. O auxílio será pago no prazo de 48 horas por meio de procedimento sumaríssimo à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 228.
Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. Seção 9 do Auxílio Reclusão. Artigo 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio reclusão nos seguintes valores: 1. 2/3 da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão. 2. Metade da remuneração durante o afastamento, em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não determine a perda do cargo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos no inciso 1 deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido. Parágrafo 2º. O pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato àquele que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Parágrafo 3º. Ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão. Capítulo 3. Assistência à saúde. Artigo 20. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica. Terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde, SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas, com planos ou seguros privados de assistência e saúde, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nesta lei, em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médico oficial para sua realização, o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do Sistema Público de Saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Parágrafo 2º. Na impossibilidade devidamente justificada da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, que constituirá a junta médica especificamente para estes fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo ao processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a 1. Celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006, e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois desta data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestão, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador no prazo de 180 dias da vigência desta lei. Normas estas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006. 2. Contratar mediante licitação, na forma da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento no órgão regulador. 3. Vetado. Parágrafo 4. Vetado. Parágrafo 5º.
O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde. Capítulo 4 do custeio. Artigo 231. Revogado. Título 7. Capítulo único. Da contratação temporária de excepcional interesse público. Artigos 232 a 235, revogados. Título 8. Capítulo único. Das disposições gerais. Artigo 236. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro. Artigo 237. Poderão ser instituídos, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. 1. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. 2. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. Artigo 238. Os prazos previstos nessa lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Artigo 239. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Artigo 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e o seguinte direito, entre outros, dela decorrentes. A. De ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. B. De inamovibilidade do dirigente sindical até 1 ano após o final do mandato, exceto se a pedido. C. De descontar em folha sem ônus para a entidade sindical a que for filiado o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. D. Revogado é revogado. Artigo 241. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar. Artigo 242. Para os fins desta lei, considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente. Título 9. Capítulo único. Das disposições transitórias e finais. Artigo 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas regidos pela Lei 1711, de 28 de outubro de 1952, Estatuto dos Funcionários Públicos da União, ou pela consolidação das leis do trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. Parágrafo 1º. Os empregados ocupados pelos servidores os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta lei ficam transformados em cargos na data de sua publicação. Parágrafo 2º. As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes da tabela permanente do órgão ou entidade onde tem exercício ficam transformadas em cargos em comissão e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei. Parágrafo 3º. As funções de assessoramento superior, FAS,
exercidas por servidores integrantes de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta lei. Parágrafo 4. Quarto. Vetado. Parágrafo 5º. O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da Justiça, remunerados com recursos da União, no que couber. Parágrafo 6º. Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos. Parágrafo 7º. Os servidores públicos de que trata o caput desse artigo, não amparados pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de 1 mês de remuneração por ano de efetivo exercício no serviço público. Parágrafo 8º. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 9º. Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo 7º poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados desnecessários. Artigo 244. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores abrangidos por esta lei, ficam transformados em anuênio. Artigo 245. A licença especial disciplinada pelo artigo 116 da Lei 1711 de 1952 ou por outro diploma legal, fica transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma prevista dos artigos 87 a 90. Artigo 246. Vetado. Artigo 247. Para efeito do disposto no título 6 desta lei, haverá ajuste de contas com a Previdência Social correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores seletistas abrangidos pelo artigo 243. Artigo 248. As pensões estatutárias concedidas até a vigência desta lei passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor. Artigo 249. Até a edição da lei prevista no parágrafo 1º do artigo 231, os servidores abrangidos por esta lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União, conforme regulamento próprio. Artigo 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier satisfazer dentro de 1 ano as condições necessárias para aposentadoria nos termos do inciso 2 do artigo 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei número 1711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele disposto. Artigo 251. Revogado. Artigo 252. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do 1º dia do mês subsequente. Artigo 253. Ficam revogadas a Lei 1711, de 28 de outubro de 1952, e respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contraditório. Brasília, 11 de dezembro de 1990. Fernando Collor, Jarbas Passarinho. Essa parte aqui de baixo, Lei 8.112, partes vetadas pelo Presidente da República, mantidas pelo Congresso Nacional. Eu não vou ler, e se alguém tiver curiosidade, pode acessar lá no site do Planalto e ler depois. Terminamos a leitura da Lei 8.112 e espero que tenha sido muito útil para seus estudos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa o sininho para poder receber a notificação quando o próximo vídeo for publicado.
Escreve lá nos comentários qual concurso você vai fazer. Até o próximo vídeo.